Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, Política e Negócios, um patrocínio, oferecimento do Winner 360, o maior instituto de desenvolvimento humano da América Latina, e também o patrocínio aqui hoje do Ice Cana, o caldo de cana envasilhado, que é uma delícia, né? Convidar você a experimentar. E nada mais, nada menos aqui, vou deixar as apresentações dos nossos convidados para o meu amigo Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, minha amiga Paula. Paula. Boa tarde, Carlos. E em especial, Rafael Vaz, nosso querido empresário de Brasília. Laura Oliveira, essa figura carismática do Distrito Federal, uma empresária de sucesso, de peso aqui na nossa capital. Muito obrigado a vocês dois. Que nós tenhamos assim uma tarde bem proveitosa, tirando desses dois, dessa dupla aqui, todo o empreendedorismo para o Distrito Federal e que a juventude que vem aí nos acompanhe e que acompanhe esses dois. Maravilha. Olha só, Fábio, a gente tá com uma mesa aqui rodeada de comida hoje. Rapaz, o que é que tá acontecendo aqui hoje, hein? Hoje é dia de falar um pouquinho aí da nossa história, Eita. mas trazer esse projeto novo que a gente lançou recente, Maravilha. que são os caldos. Ô, Rafa, esse caldo aqui, onde é que ele é fabricado? Se apresenta pra gente, você primeiro, e de onde veio essa maravilha, meu querido? Maravilha. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Mas, de modo geral, muito obrigado. Oportunidade de a gente estar podendo conversar aqui. Jorge, Fábio, Laura, uma grande amiga da família. E um prazer poder estar dividindo a mesa com você. Bom, na verdade, para chegar nos caldos, é uma história um pouco mais longa, né? Que a gente começa... Hoje nós temos uma indústria, né, de envases, de bebidas, de modo geral, que fica ali na zona da Mata Mineira, em Visconde do Rio Branco. E é uma indústria onde nós envasamos todos os tipos de bebidas não alcoólicas e lácteas. Então, sucos, chás, água de coco, enfim, para grandes marcas, né? Hoje nós envasamos, somos um dos principais envasadores da Coca-Cola, os sucos Del Valle no Brasil, e o McDonald's, né? Coincidência, estávamos aqui, mas enfim, o McDonald's hoje, todos os McDonald's do Brasil, Argentina e Uruguai, somos nós que fazemos os sucos deles. Então, assim, nos especializamos em atender grandes contas, e aí o caldo surge, né, não satisfeito só com o empreendedorismo da indústria, vislumbrar a questão de marcas, enxergando uma tendência mundial, resgatando, na verdade, uma cultura milenar que já existia, né? Então a gente começou a envasar esses caldos. São caldos culinários que passam aí por um processo longo de cozimento, né? Cada um tem seu tempo de cocção. Por exemplo, esse daí, o caldo de galinha, é um caldo de galinha de verdade, né? Que a gente fala, assim, tanto que a gente destaca na embalagem ingredientes que você conhece. Então, assim, são todos produtos naturais. Só para dizer a quem nos está assistindo o que representa isso. É aquele caldinho que você compra o tabletezinho pequeno, tem várias marcas, inclusive o quinó. Então, isso aqui é uma sopa realmente, é um caldo, tem vários... Mas vários Mas aí tem um segredo. esse é o caldo de verdade, né? Esse é o caldo de verdade. Sem químico nenhum, sem nenhum conservante. Resgatando mesmo essa origem. Por exemplo, de galinha, vem pé de galinha, então traz muito colágeno, muito sabor. É carne de verdade, todos os vegetais que tem dentro, não tem um químico, né? Como se fosse a receita da vovó. Então, ele tem algo muito forte que vai lembrar você como se tivesse a vovó cozinhando para as crianças, fazendo uma dieta para as crianças, para os jovens, para os fitness. Então, é algo muito diferenciado. Então, ele está ali contando a história deles com algo super especial, entendeu? Então, a Laura já é uma consumidora. E esse produto já está em algumas redes, mas certamente, logo estará em todas as redes do Distrito Federal e do Brasil. Com certeza. Não é isso, Rafael? Né? A gente hoje em Brasília, nós estamos com um grande parceiro, que é a Disdal, né, que é a distribuidora. Então, ela consegue atender aí as lojas, pronta entrega, né? E já estamos aí em algumas lojas de Brasília, como o Big Box, o Dona, Oba, Hortifruti, e os demais a gente também já está entrando. É uma marca que é nova, nós lançamos em junho desse ano, então tem 2 meses aí que estamos com o projeto caminhando. E a gente está fazendo um trabalhozinho aí interessante aí de comunicação,
Trouxemos como sócios da marca, né, Ivete Sangalo e o esposo dela. Muito com essa cultura, como a Laura citou, de querer trazer a família de novo, né? Como eu falei, esse produto é um produto que é milenar. Então, assim, a facilidade que o cubinho trouxe hoje é a questão de praticidade de uma coisa rápida. Quem é que tem gás hoje para deixar um negócio 8 horas numa panela? Ou então 18 horas cozinhando? Ninguém mais tem esse tempo e isso, né? Você vai dar essa aulinha para então, beleza. Aqui. Vamos falar um pouquinho com a nossa amiga Laura, que é uma dona de uma rede do McDonald's de Brasília, tem uma empresa de energia solar e, principalmente, o braço social dela, que ela cuida com muito carinho, e a gente sabe, a gente vê em todos os nossos meios de comunicação, que é o Instituto Level. Fala um pouquinho para a gente sobre, primeiro, sua rede McDonald's, né? E depois a gente vai entrando nos outros compromissos seus. Tá, joia. Bom, em primeiro lugar, como a gente diz, é muito gostoso a gente ser lembrado, né? Sim. Então, esse convite é muito especial. Obrigado por estar aqui. O Rafa é um grande amigo, ele e a família toda. Legal. Tem uma xará, que é a Laura Vaz. É pequena. A pequena, que é a filha deles, da Marcela. E a família muito querida. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Todo o apoio aqui dos coadjuvantes aqui que está junto com a gente. E obrigado, Fábio. Então, eu estou há 27 anos com o McDonald's aqui em Brasília, a cidade que me acolheu. É uma alegria muito grande. Até participamos com o primeiro Congresso Internacional da Felicidade, porque hoje a felicidade é algo, às vezes, muito ainda que não consegue pegar nas mãos, né? Eu gosto mesmo que a gente está aqui em rádio, podcast, Instagram, eu falo que eu gosto de coisas tangíveis, Sim. né? E a felicidade hoje a gente consegue ter com as empresas premiadas. Nós que somos, o Grupo Levo é Great Place to Work, e uma das coisas muito interessantes é a medição da felicidade hoje nas empresas, que nos traz resultados. Então, a ideia do Instituto, ele surge, nós já temos, vamos para 7 anos com o Instituto, sendo que eu sou uma filântropa desde que eu tenho 15 anos, 12 anos. Até tem um livro aqui, que Sim. é Voando Alto, Como Tirar Champanhe de Pedregulho, que é justamente o melhor do nada. Porque com 12 anos, eu comecei a fazer trabalhos voluntários no Colégio das Irmãs. Então, o McDonald's, ele surge justamente na busca da gente procurar fazer o melhor pelas pessoas. Então, do lema é cuidar das pessoas e do planeta. Então, quando a gente fala cuidar das pessoas e do planeta, parece muito amplo, mas não é, porque a gente busca bem-estar, busca felicidade e as futuras gerações. Eu tenho um menino de 10 anos e uma garotinha de 12, e é justamente pensando nessas futuras gerações que veio a ideia da energia. Então, dentro do McDonald's, mas a gente... Você fala da energia, me parece que no domingo, foi sábado, né? Uma programação da rede, do McDonald's, Isso. da qual você é cessionária ou concessionária? Franqueada. E numa distribuição do McDia Feliz, é isso? Isso. Doando R$1 para instituições... É um pouquinho diferente. Explica isso para a gente. Isso. Eu sei que arrecadou-se 26 milhões... A gente ainda não sabe o valor, eu vou falar muito rapidamente. Sim. Este ano, de uma forma excepcional, que era onde eu ia entrar, quando a gente fala de cuidar das pessoas e do planeta, infelizmente, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, este ano teve muito uma coisa de cada R$1 de Big Mac, nós foi decidido pela Arcos Dourado Brasil, em função da tragédia, que R$1 seria para o Rio Grande do Sul, 30% para o Instituto Ayrton Senna, que já é nosso parceiro há mais de 5 anos. E nós temos, desde que criou, há quase 32 anos, de McDia Feliz, que é a venda do Big Mac, que é revertido à causa do câncer infantil. Então, nós fazemos um tratamento precoce, a prevenção do câncer infantil. Então, isso é o McDia Feliz. Então, na verdade, uma vez por ano, arrecada-se, vamos pegar os dados do ano passado, Sim. deu em um único dia 26 milhões. Esse ano a gente não consegue ainda divulgar, porque nós não fizemos ainda toda a apuração. Sim. Dentro de 1 ou 2 semanas a gente tem um resultado oficial Brasil.
Então, a gente pode divulgar o resultado que aconteceu o ano passado. Né? E aconteceu sábado mesmo. O Grupo Levo, aqui no Distrito Federal, nós vendemos aproximadamente 8 mil Big Macs. Nossa, que maravilha. Que maravilha, viu? Parabéns. Parabéns, viu? Foi. Um dia. Em um dia. E o brasiliense, ele abraça muito a causa do Vou Mac Dia aproveitar para Feliz. agradecer toda a população do Distrito Federal, que a gente fica muito feliz. Aliás, ontem você é uma mulher muito interessante. Obrigada. E com seus funcionários, principalmente. Ontem, eu, na hora do almoço, passei lá rápido na Araucárias, ali em Águas Claras, onde eu moro em Águas Claras hoje. E aí tinha um rapazinho, de terno e tal, que deve ser um subgerente, alguma recepcionista e tal. Aí eu peguei, tirei o telefone, falei, você aquela foto de hoje, né? De você. Eu falei, a Laura. É minha chefe. A liberdade dele, a Laura. A Laura. Né? A Laura. Então isso demonstra carinhosamente que eles têm por você. Sim. E eu falo com muitas da falo, vem cá, a Laura já passou aqui hoje. A Laura é assustada, porque a Laura, A Laura, a gente se não te conhece. Então, aí esse foi muito interessante, muito interessante. Então, parabéns pelo tratamento Obrigada. aos seus funcionários. Legal. Rafael, como é que essa fábrica hoje, a Global Fruit, ela está instalada em Minas Gerais, não é isso, meu amigo? Isso. Hoje a indústria, assim, na verdade, acho que é até legal que, como a gente está falando muito de empreendedorismo, eu tenho uma admiração muito grande pela Laura, né? Ela tem uma inquietude que eu acho que é que todo empreendedor tem, né? E a gente consegue viver e vivenciar isso próximo à Laura. E eu acho que isso vem de todos, né? Eu até brinco, a gente é do Grupo Sabin, a família, né? Família. E eu brinco que a gente puxou essa genética, né? Que minha mãe é Janete. Que legal, Justamente. boa expressão. Que, aliás, é uma genética Maravilhosa. Então, assim, essa inquietude sempre fez parte, né? Eu sempre quis buscar construir minha história, né? E não ficar atrelado somente ao sucesso da família. E foi aí que eu comecei, em 2014, com um projeto de um açaí, que era para exportação. A gente montou essa marca de açaí, fizemos um trabalho, chegamos a ser a principal marca de açaí nos Emirados Árabes por 2 anos. E a gente estava nessa caminhada, estava crescendo com esse projeto, e quando a gente foi aceito para poder entrar nas redes nos Estados Unidos, já tinha sido aprovado para entrar no Whole Foods, que é uma grande rede, e quando a gente foi ver os documentos para entrar, o principal ponto era a garantia da qualidade. E assim, a gente não tinha, em relação ao produto, eu tinha todas as certificações, orgânico, mas em relação ao processo industrial, nós não tínhamos isso. E esse parceiro lá, o nosso parceiro no Pará, ele não queria dar esse próximo passo. E nisso, vislumbrando assim possibilidades, nos Estados Unidos eu tentei fazer um suco do nosso açaí. E naquele momento ali eu conheci que lá existem esse modelo de indústrias que é co-packers, que são o quê? Indústrias que invasam para terceiros. E aí quando eu comecei a estudar isso aqui no Brasil, não tinha nenhuma empresa 100% dedicada a isso. As empresas que fazem esse tipo de serviço no Brasil é para encher linha. Normalmente ela tem a marca dela e para completar a linha ela invasa para outras marcas. Então eu enxerguei ali uma oportunidade, vendo que o mundo inteiro, na questão de marca própria dos supermercados, já é uma tendência até no Brasil, né? A gente já sabe disso. É uma realidade, né? Não é só tendência, já é uma realidade. E foi aí que a gente deu esse passo de entrar na Global Fruit, que é uma indústria que já existe há 22 anos, mas quando nós assumimos estava 3 anos desativada. E aí tem mais um monte de coisa aí que dá para a gente explicar sobre a indústria, né? Que maravilha. Agradecer aqui a presença, nos visitando um amigo, querido comunicador, Fábio Varela. Muito obrigado por participar aqui conosco, Fábio. Grande abraço, esteja à vontade. Que maravilha. Laura, e aí o Grupo Levo, hoje, igual o Fábio falou, são vários segmentos, mas o carro-chefe hoje seria o quê, minha querida? Então, nesses 27 anos, ainda o nosso core business continua sendo as franquias McDonald's. Até porque a franquia McDonald's ela tem uma característica de ser personalíssima. Então, a gente nunca perde o foco. Mesmo criando as usinas de energia são para abastecer os próprios restaurantes. Então, isso é muito interessante porque nós colocamos as usinas de energia para abastecer, até para gerar, seguindo o nosso propósito, gerar energia limpa e sustentável para o nosso negócio. Então, isso é muito interessante porque, seguindo o que os Estados Unidos têm, seguindo todo o propósito, e como eu falei,
toda essa preocupação de futuras gerações, a gente colocar essas usinas. Todo o restaurante McDonald's, ele não tem gás. Nós usamos energia elétrica. Um ponto por segurança, outro ponto também pelas condições dos nossos equipamentos, como o Rafael falou, é uma empresa americana, então a gente tem muito de trazer os equipamentos dos Estados Unidos e também, então a gente tinha um propósito que é uma conta cara, né? Então a gente falou como a gente pode melhorar isso, qual é uma oportunidade dos nossos custos, né? A gente chama dos profit and loss, né? Que são os lucros e perdas, que nada mais é do que os nossos custos, mas é muito interessante a gente ter essa visão contábil também, como a gente busca melhoria. Nós estamos num Brasil que tem as suas peculiaridades políticas, econômicas, como todo país tem a sua característica. Então, para buscar os nossos custos e também para dar melhores condições para os nossos funcionários. Então, eu acho que a gente está sempre buscando, dentro de cada linha dos nossos custos, como a gente pode melhorar, como a gente busca melhorar os benefícios. O Grupo Levo hoje é uma empresa de médio porte, então eu costumo dizer para pequenas, médias, a gente sempre começa pequeno, ninguém começa grande. Então você começa pequena empresa, média, então eu falo, a ideia do livro foi justamente isso, passar um pouco da nossa história de empreendedorismo, porque você leva porrada, você apanha muito, você vai por um caminho, você erra, você acerta, você leva tombo, mas você não pode desistir. Mas ao mesmo tempo, você tem que desativar alguns caminhos. Você começa de um jeito e você tem que falar, aqui eu vou parar, vou encerrar, vou desativar todas as ideias desse caminho, mas eu vou continuar por um outro caminho. Como o Rafa falou, eu comecei com açaí numa situação, depois a gente tem que encerrar aquele caminho, até por causa de custos mesmos, e depois eu vou por um outro caminho, entendeu? E aí todo mundo é assim. E o empreendedorismo e a inquieteza nossa tem que ser assim. O empreendedorismo é a busca constante por algo melhor do que o que você está. É a grande verdade. Sim, só que tem vou aproveitar, eu sei que a gente não está aqui para passar nada dito, mas é um conselho muito interessante. Todo mundo quer acertar. E hoje, com as redes sociais, todo mundo acha que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai dar conta e vai sobrar um monte de dinheiro. Não é assim. Só tem Elon Musk no mercado. Um doido, né? Mas assim, a gente precisa fazer conta. Eu sempre falo nas minhas palestras. É uma planilha de Excel, é um papel de notas, tem que saber, tem que fechar as contas. Na maioria das vezes, as contas não fecham. Mas se você nem fizer a conta, aí que vai ficar perdido. Então, até para você tomar a decisão de encerrar um caminho, ou ir para um lado ou ir para o outro, você tem que fazer conta. Tem hora não vai dar. Vai ter que buscar empréstimo, vai pegar dinheiro com o parente, vai ter que vender carro, vai ter que vender o que não tem. Por isso que eu falo que é tirar champanhe de pedregulho. Então, vai sem nada mesmo. Mas você tem que fazer a conta, tem que botar no bloco de notas. E em cima disso, você vai tralhando o seu caminho. E aí vai trazendo oportunidades e vai juntando. Então, o Levo é isso. Suas contas são mais ou menos assim, Rafael? O que a Laura trouxe, eu acho que tem 2 pontos que eu posso tangibilizar isso da forma que ela apresentou. Que é o nosso caso. Né? Como a Laura bem falou, estava com a marca de açaí, a gente começou esse trabalho, a indústria veio por causa de açaí. Pensa, fui visitar uma fábrica que era processadora de frutas e suco para poder fazer sorvete e açaí. A única coisa que não tinha nada lá era de sorvetes, né? Então, assim, acabei movimentando, a gente aprendeu. Hoje eu falo, né? Sem dúvidas foi um mestrado que eu tive ao longo desse tempo, desde 2018. Que a gente passou por vários ciclos, né? Então, na prática, né, Rafael? Mestrado na prática, né? Apanhamos bastante. Pensa, botar uma fábrica que estava 3 anos parada. A gente teve que fazer manutenção em tudo, trocar todas as mangueiras, trocar tudo. Os equipamentos. Não estava abandonada. Ela estava desativada, assim, mas... Não para de funcionar. Só que resseca, borracha, enfim, tem que fazer tudo isso, Ouringues, né? deve ter. Tem 1 milhão de coisas. Mas, enfim, a gente começou nesse trabalho dentro da indústria. E a gente começou ali trabalhando e para poder ter grandes marcas, assim, quem vinha primeiro, né? Para poder ter grandes marcas eu precisava de certificação. Para ter certificação eu tenho que ter produção. Então, assim, a gente teve aí 2 anos até conseguir colocar a fábrica para operar e conseguir a certificação. Depois a gente começou a invasar para grandes marcas, como a do Bem, que é do grupo da Ambev. E aí veio 2020, né? Eu acho que do que a Laura trouxe alguns pontos que são importantes, né? Veio a pandemia, na hora que a gente estava certificado, estava tudo bonitinho, veio a pandemia. E para nós isso só foi trabalhoso porque era um momento que a gente estava discutindo muitos projetos. E ali teve um momento que todo mundo ficou em dúvida, né? Mas que logo já todo mundo em casa tinha que consumir e para a gente foi uma boa oportunidade.
E nisso, a Coca-Cola tomou uma decisão em 2021 de que ela ia parar a indústria dela. E ela ia terceirizar para a co-packers, justamente por questão logística. Ela tinha uma indústria no Espírito Santo para abastecer o Brasil inteiro. Caramba, cara. Então, assim, hoje ela migrou para outras indústrias para poder fazer esse serviço. Nós tínhamos uma grande capacidade. Resolvi abraçar isso. Foi um desafio muito grande, né? Sim. Só a negociação em si foram 9 meses. Nossa. E só isso aí já foi um outro grande aprendizado aí que eu tive de negociação. Mas o que eu enxerguei disso tudo, né? A gente teve a oportunidade de comprar equipamentos, só que eu modernizei também o nosso time de gestão. Então, eu trouxe pessoas que eram lá da própria Coca, né? A nossa curva de aprendizado foi muito mais rápida, mas principalmente voltadas aí com conhecimento de governança, de indicadores, de performance, enfim, tudo que a gente sempre quis aplicar em uma gestão moderna, né? Atual. E o que a Laura trouxe, só para fechar essa etapa, que é o nosso grande desafio hoje quando a gente olha a nova geração, que todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer resolver do dia para a noite, quer dar ordem, quer mandar, e trabalhar, às vezes, não. Né? Tudo quer ser imediato. Verdade. Então, isso é um desafio muito grande. Né? Você conseguir enxergar essa nova geração, você ter uma equipe mais sênior que traz essa maturidade. Né? Hoje, todo mundo não tem... É o desafio de toda empresa hoje, essa questão de gestão de pessoas, de conseguir reter talentos, é uma coisa que você tem que acompanhar muito de perto. Botar a mão na massa, chão de fábrica, né? Mesmo porque você não tem a formação do pessoal para que você, por exemplo, está com uma fábrica numa região onde a cidade maior próxima tem 50 mil habitantes. A nossa fábrica a cidade tem 50 mil, mas ao lado tem Viçosa, Juiz de Fora, Ubá, Juiz de Fora. Então você tem uma boa mão de obra. Tem uma indústria muito boa. A Universidade de Viçosa, né? Ela é muito boa para engenharia, então a gente tem uma mão de obra muito boa ali. Mas eu acho que o nosso grande desafio hoje, nessa questão de retenção de talentos, é justamente você saber acompanhar de perto e você traçar um plano de carreira para os jovens. Porque senão ele fica nessa inquietude, ele quer chegar lá na frente, mas o que ele precisa fazer? Você precisa capacitar, você precisa fazer tal curso, você precisa estar aqui há tanto tempo, você tem que fazer uma série de pontos. E o né? jovem é muito imediatista hoje, principalmente, né? Hoje em dia... Com a tecnologia hoje, né? Ele vê um Zuckerberg, vê um cara desse aí, ele já quer... Amanhã ele quer ser ele. Não, todo mundo tem ideia mirabolantes. Mas aí vem o que a Laura falou, né? Bota no papel, porque você vai dar muito... Vai bater muita cabeça aí no meio do caminho e você tem que ter cuidado, porque do açaí, só fechando essa questão, quando estava a Coca-Cola, eu estava com uma indústria que estava performando, queria crescer, tinha todo o potencial para fazer isso. Eu tinha uma marca de açaí que se equilibrava. Já tinha mais de 5 anos que eu estava no mercado. Não me dava um grande resultado, veio a pandemia, foi mais difícil. Eu falei, cara, a melhor coisa que eu posso fazer, parar. Então foi esse stop, né, que a gente fez ali mesmo. Consegui enxergar isso, né, e falar assim, vou parar aqui para poder ter... Não enxergo como foi uma perda, pelo contrário, foi um aprendizado enorme. E se eu tivesse insistido talvez nisso, eu teria prejudicado o outro negócio que estava pedindo passagem e, claro, precisava de recurso também para poder fazer. Então foi um pouco dos aprendizados que eu tive aí, que a Laura citou muito bem. Essa questão de gestão de pessoas, o McDonald's vem trabalhando muito bem, né? A gente percebe hoje que o braço social do McDonald's hoje, você vai ao McDonald's, aqui, por exemplo, a gente tem eu fui atendido por uma pessoa trans, fui muito bem atendido, a pessoa feliz, alegre, porque o McDonald's hoje dá oportunidade, né, Laura? As pessoas hoje, a gente está falando sobre hectarismo aqui também, essas pessoas hoje, elas têm a oportunidade, e o McDonald's tem abraçado muito bem essas causas, não é isso, Laura? Sim, eu estava conversando com você. Quando a gente fala de cuidar das pessoas, é um cuidado que tem que ser real. Sim. Não dá mais, hoje em dia, para você ter um discurso blá, blá, blá. Vou puxar um pouquinho para Levo, porque a gente teve o início disso um pouco antes. Há 17 anos atrás, eu comecei a fazer a contratação de trans. Então, o próprio Levo foi um exemplo para Arcos Dourado. Por quê? Porque como nós somos nós somos menores, então as empresas menores, elas conseguem ter essas visões um pouco mais rápido do que as grandes empresas ou as gigantes. Sim. Hoje a Arcos Dourado ela já entra como Magazine Luiza como gigante. Então hoje no Great Place to Work, que é a nossa régua, que é a nossa referência, então você tem pequenas empresas, médias,
grandes e gigantes. Então, isso ela coloca até para metrificar, para colocar uma régua para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Quando você tem o menor número de funcionários, você consegue melhorar essas práticas. E aí isso vai fazendo com que uma metodologia que a gente consegue enxergar. Isso que o Rafa colocou. Quando você tem uma pretensão e um propósito muito forte de falar assim, eu quero que a minha empresa tenha bons propósitos, eu quero que a minha empresa esteja moderna na gestão. Então, isso faz toda a diferença. E aí vem essa diversidade, que nós estamos falando de LGBTQIA+, que é onde entra as pessoas trans, que é onde entra pessoas com autismo, entra com PCDs, que aí você nem classifica muito. De uma maneira geral, você coloca pessoas pretas e pardas, você coloca toda uma gestão. Como eu estava falando, às vezes quando a gente fala diversidade, de uma maneira equivocada, as pessoas colocam achando que é só uma questão de gênero, de sexo ou tudo. E às vezes a gente precisa de uma gestão que tenha diferença de pensamento. Quando a gente fala, eu estou tentando evitar não falar em inglês, porque às vezes a gente lê muito em inglês, né? Desculpa quem não fala, mas eu estou fazendo um sacrifício para não falar mindset, não sei o que tudo. Então, eu estou falando tudo em português, até respeitando também a diversidade das pessoas que não falam. Sim. Então, a gente que lê muita coisa em inglês, né? E eu também trabalho numa empresa americana. Sim. Então, eu estou falando tudo em português, que é uma das coisas também que hoje a gente vê muito as pessoas que falam em Libras, que é justamente porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho independente de política com a Michelle Bolsonaro, que eu acho que isso foi um grande legado, independente, nós estamos aqui apartidário, independente de política, mas que trouxe o mundo das pessoas surdas, de 4, 5, 6 anos atrás. E eu fui uma das pessoas que nós trouxemos 30, 40 empregos para os surdos. Então, para você ver que coisa incrível de inclusão. Então, as pessoas trans realmente são pessoas que a gente precisa trabalhar minorias e trazer inclusão. E aí eu falo que, da forma equivocada, a gente trabalhar as pessoas com mais idade, que é o etarismo. Sim. Então, é muito interessante quando eu posso colocar pessoas de 60 a 70 anos. Então, eu tenho nas minhas franquias, e hoje a Arcos Dourado, de uma forma muito brilhante, também tem isso, dentro das franquias McDonald's Brasil. Então, isso é muito interessante porque até a mudança dos banheiros que eu falo, que muita gente tem polêmica também de forma equivocada, ninguém está mudando banheiro nenhum, porque a gente fala como é o banheiro de casa e como é o banheiro do avião. É um banheiro com a cabine individual, ninguém está misturando nada, e que, por favor, não me polemizem, eu não estou polemizando, é simplesmente para dar dignidade a todos. Eu estava falando um exemplo maravilhoso, eu tenho um Volvo, já andei muito de ônibus, já andei a pé, hoje eu ando de Volvo, graças a Deus, e eu falo que esse é o motivo de eu escrever o livro, para falar que todo mundo dá conta de chegar, é só ter foco e disciplina. Mas aonde eu quero chegar? Na Volvo, só tinham homens no chão de fábrica, Rafael. Então, não tinha nem banheiro feminino. Então, nós não estamos nem falando de diversidade, nós estamos falando de inclusão. Então, só tinha banheiro masculino, porque na fábrica... Laura, na Global, quando a gente chegou, não tinha banheiro feminino. Pois é, então é o que eu estou te falando. Hoje, parte da nossa gestão... São mulheres. É mulher, dentro do chão de fábrica, tem várias. Principalmente vocês, tem que ter mulheres. porque o que veio da sua mãe... Da genética. É genética, é feminismo. Mesmo, o que eu admiro, hein? Então, para você ver. Eu sou um admirador das mulheres, e principalmente as mulheres empreendedoras. Então, Fábio, só para concluir... Que é o caso da sua mãe. Então, só para concluir, não é nem questão de coisas equivocadas ou que antigamente eu escutava. Antigamente parece que a gente tem 90 anos, mas é mais ou menos isso. Uns tempos atrás, as pessoas tinham problema com banheiro. Então, quando cheguei, o Pedro chegou para mim e falou assim, Dona Laura, eu estou fazendo transição. Transição? Aí eu fiquei, meu Deus, e olha que o senhor fez transição. Falei, que será que esse moço... Aí, como eu sou muito católica, eu falava assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, me ajuda a entender o que será que esse moço vai falar para mim. Aí, no primeiro momento, Rafa, eu não entendia. E depois que eu comecei a entender que era transição de sexo, estava mudando e tal, aí eu falava assim, então vamos para o shopping. Aí eu transferi o problema. Aí eu falei, mas gente, eu não posso ficar transferindo o problema, eu vou ter que resolver o problema. Então, eu acho que hoje em dia a gente avançou bastante, temos muitos para avançar. Eu participo de vários grupos, hoje estou até como vice-presidente do CODESE, então eu acho que uma parceria muito fantástica é a sociedade civil, as grandes empresas, o governo e as instituições, todo mundo trabalhando junto para bem-estar, inclusão, que é uma coisa,
a diversidade, que é outra coisa, e a gente trabalhar tudo isso junto para o bem-estar de todos. Então, acho que é isso. Vou fazer uma propagandinha aqui. Qual? Essa proximidade que deu o setor produtivo com o governo, sensacional no GDF. Nós devemos ao governador Ibanez, parabéns para ele. Todos os secretários participam dos nossos grupos e a gente tem toda a liberdade de falar com eles e ser respondido por eles. O que não era no passado, e eu posso dizer que eu tô nesse meio, já faço quase a sua idade, então posso dizer, assim, de pronto. Mas dentro dessa questão de inclusão, eu também tenho alguns outros investimentos fora, né? Eu tenho participação em algumas empresas aqui de Brasília, e tem duas que tem bastante assunto, tem muito estudo e muito trabalho em cima disso. Um deles é a própria R2, que tem o festival na praia, né? E hoje é o maior evento lixo zero do mundo há alguns anos, né? Então é um evento que realmente nasceu em Brasília, tem toda a parte de inclusão, todos os shows, né, em Libras, tem toda a área de PCD. Enfim, tem 1 milhão de coisas que acontecem fora de doação. Todo mundo que entra tem que doar, é obrigado, né, a doar 1 quilo de alimento. Acho que foram mais de 300 toneladas. Coisa boa. Doou agora recente. O Mané também tem bastante coisas legais de vocês. Mané, então tem várias questões dessa, né, que a gente já trabalha. Eu também tenho uma hamburgueria, uma rede de hamburgueria, que é a Rico Burger, é uma hamburgueria menor, aqui em Brasília, artesanal, né? Comparando com McDonald's, não tem nem como falar, né? Mas é uma hamburgueria artesanal de Brasília, mas que hoje já tem 8 unidades. E um dos projetos que tem, nós temos o nosso Mac Dia Feliz lá também, que é o Rico Dia Feliz, né? Que também na compra de um hambúrguer, a gente faz todo um trabalho de doação para uma associação que é a AME, que é de trabalho de inclusão de presídios femininos. Então, hoje, algumas das nossas colaboradoras são que vieram, né, desse projeto e que estão dentro da operação ali também. Que verdadeira inclusão, né? E que vem dado certo. E tem dado muito certo. Que né? maravilha. Você vê o testemunho delas, né? Porque é difícil, né, abrir portas não é para isso. Sim. E eu sei que, assim como nessa nossa hamburgueria, tem muita gente que é o primeiro emprego. Eu sei que no McDonald's também, né? Muita gente é o primeiro emprego. Então, tudo isso vai trabalhando nesse sentido, né? É um ponto que todo empresário hoje tem que estar atento, saber atuar, né? E também como conduzir isso dentro das empresas. Eu acho legal que a Laura falou numa outra entrevista que eu ouvi sua, que você falava que a questão não é projeto, é programa. Que seja constante esse programa, não é isso, Laura? Porque qual é a diferença? O projeto, ele tem início, meio e fim. Tem coisas pontuais, nós vamos estar sempre fazendo também alguns projetos, que ele tem início, meio e fim, mas o interessante é você ter programa. Então, eu vou fazer a propaganda aqui. Por exemplo, nós temos aqui no Lab Instituto o programa de oficina de costura. Aquela câmera ali, por gentileza. O programa de oficina de costura mais renda. Então, já estamos na 14ª turma. Então, o programa ele é contínuo, né? Então, ele já começou lá em 2019, 2018, quando é o Lab Instituto. Isso também você usa ex-detentas? Não. A gente tem um programa que nós contratamos qualquer pessoa. Então, por exemplo, nós temos, junto com algumas instituições do governo, que nós buscamos, você pode até mandar algumas listas lá para a gente, Rafa, porque a gente não tem problema. E também nós temos, não só no Distrito Federal, nós temos McDonald's em Goiás. Então, a gente trabalha muito com a Prefeitura do Valparaíso. Então, a gente trabalha lá com o governo Goiás também. E o CODESE também, nós também temos as regiões administrativas que são do entorno, né? Então, essa parceria público-privada, ela é sempre muito importante, até por causa de logística, de mobilidade urbana, então a gente está sempre junto. Então, o Jeans do Bem, que é um dos programas sociais que nós temos dentro do Lab Instituto, nós recolhemos jeans. Então, que também é uma coisa do meio ambiente. Então, a gente tem tanta energia limpa, tanto lixo, algumas coisas, porque nós somos geradores de lixo, né, de alto volume. Então, nós também temos que cuidar do nosso lixo. Com certeza. Então, nós temos várias iniciativas. Então, por exemplo, até os nossos restaurantes, eles são construídos para captação de água da chuva. Então, nossos jardins, os vasos sanitários, são todos com a captação de água da chuva. O reuso. Então, nós temos várias atitudes que a gente já faz dentro dos restaurantes McDonald's. Então, são várias. Como o Rafa falou, a gente fica aqui falando o tempo inteiro. A tarde toda. Então, a gente tem várias iniciativas. E o jeans também, ó.
Então, o jeans, ele tem uma durabilidade muito grande. Então, nós descobrimos que com o jeans a gente consegue pegar, tem todo um trabalho junto com o Senai, e a gente também tem um trabalho de não ficar só dando cesta básica. Então, desde que eu criei o Instituto, a gente faz um trabalho de geração de renda. Então, você trabalhando o empreendedorismo para que a pessoa não fique dependente. Não vou entrar em mérito de governo, de bolsa isso, bolsa aquilo, que eu também não gosto, mas eu não vou entrar no mérito de julgamento. Então, eu acredito o seguinte, quando você dá a vara para pescar, é muito melhor do que você ficar dando só o peixe. Com certeza. A vara para pescar, você dá dignidade. Dignidade e outra. Eu tenho um programa que eu falo que com renda eu tenho dignidade. Então, a partir da hora que você tem escolha, você faz o que você quer da sua vida. E é aquilo que eu falei. Quando você é de chão de fábrica, quando você está na operação, você cria uma imagem diferente do que você quer para a sua vida. E eu brinco com os meus filhos. Aqui não tem nenhum herdeiro. Herdeiro, eu acho que ele vira babaca. A mãe dele trabalhou e o dinheiro é meu. Eu posso fazer doação e deixar ele sem nada. Então, eu vou ensinar eles a trabalhar, estudar, correr atrás para criar o sonho deles virar realidade. Porque aí sim eu vou ter 2 parceiros. Porque o que você espera de um sócio? Que ele seja melhor ou igual a você. Porque senão ele vai ser muito ruim. Hoje a gente já tem... O Rafael, por acaso, veio aqui um pouco antes do que a gente pretende fazer a partir de outubro, que é começar a entrevistar os verdadeiros herdeiros da minha época, não é? Dos pioneiros. Isso, dos pioneiros, e mostrar esses que estão dando continuidade e até, muitas vezes, crescimento a que os pais deixaram. Então... superaram, né? Aqueles que conseguiram construir além do que até eles imaginaram. Isso é bacana. Os próximos convidados nossos, você veio antecipar, porque você já é um seguidor, sim, muito forte do empreendedorismo, eu diria do passado, porque sua mãe começou há 40 anos, eu acompanho isso desde a época, né? Eu as acompanho e tenho a maior admiração pela família toda. E vejo hoje todos, o Leandro seguiu por um caminho, você por outro, e a sua irmã também, um empreendedor. Então, é nato nisso, né? E sabe o que é bom? Só completar uma coisinha aqui. Você falou, eu estou há 27 anos no mercado. Então, a Laura começou com 12, mas já não tem nem 40. Entendeu? Ué, Fábio, começou com nova demais, né? Acho que pegaram ela para trabalhar ainda criança. Né? Tem que investigar isso aí, Fábio. Como é que chama o trabalho infantil? Menor aprendiz. Coisa boa, é verdade. Fábio, você citou, acho que vai ser muito oportuno para Brasília ter essa oportunidade, porque tem muita gente que está aí, está se capacitando, está estudando. Não é fácil, né? Acho que isso aí vem muito da educação dentro de casa, né? Ter essa referência dentro de casa. Porque eu não vou mentir, seria muito cômodo, né? Se quisesse ficar mais usufruindo aí, mas qual o propósito? O que isso vai trazer, né, pra gente? Então, eu acho que todo mundo tem que ter puxar isso dentro de casa, ter os pais fazendo isso. E aqui do nosso lado, eu falei muito aqui de toda essa questão, mas eu não conseguiria fazer sem a minha irmã, que é minha sócia, né? Ela a gente divide, é co-CEO, cada um dentro da operação. A Raquel traz uma visão muito forte dentro de questão de pessoas, sustentabilidade, toda a questão. Eu sou mais a questão de comercial, assim, eu faço as doiduras e a Raquel me ajuda aqui na ela que aprova. Toda. Mas, enfim, a gente tem feito uma dinâmica muito positiva. E meu irmão, como você falou, o Leandro, ele é médico, né, endócrino. Só que hoje eu acho que já está virando até hobby só o médico, porque ele já está com tanto empreendimento que ele é sócio nosso aqui também, né, no Projeto dos Caldos. Mas ele também lançou uma rede de academias, que é a Academia 6 Estrelas, né? Que é a Six aqui em Brasília, abriu no Noroeste. Já está abrindo a segunda unidade no Lago Sul. É uma academia super premium. Sim. Então, assim, também é investidor em vários outros projetos. Tem uma mentoria que é o Iron, né? O Iron Business, que tem mentoria para empresários aqui do DF. Tem feito muito trabalho disso. Então, acho que vai ser muito bacana essa sua nova empreitada aí com os jovens de Brasília. Além de vocês, aí a gente cita Fabiano Cunha Campos. Conheço desde garotinho. Os meninos da Brasal. Osório Neto, Márcio Salomão. Então você tem... E aí, tem uma turma de gente que vem seguindo o passo dos pais. Os meninos do Antônio Matias, Rafael e o Felipe. Então você tem
leva de jovens, né? Super de valores, não é? E a gente precisa dar aí esse crédito a eles e a gente vai começar a fazer, acho que a partir de outubro, felizmente, nosso podcast, até o final de setembro, nós estamos lotados, graças a Deus, assim, muita curtição, mal barato isso, acho que, assim, na idade que eu chegar a isso, eu te confesso que eu me sinto assim, o empreendedor. Que bacana. E você imagina o orgulho para mim ser sócio do Fábio, né? Essa joia, essa lenda aqui de Brasília. Imagina pra gente ser sócio do Fábio nesse programa. Igual a gente tava falando sobre Google, né? a gente tava falando sobre o etarismo, né? Isso aqui jamais existiria, porque uma joia dessa daqui a gente não pode deixar fora do mercado de forma alguma. Né? Todos que ele conhece. Então, obrigado a você, obrigado pela participação. Se não fosse o Fábio, vocês não estariam aqui. Com certeza. Né? Não, eu tenho que agradecer por ser amigo da mãe, do pai e de todos. Então, para mim, é uma alegria isso. Eu imagino. Essa convivência. E você imagina para mim, né? Que eu cheguei aqui sem sobrenome, sem pai, sem ninguém. Já estou 27, né? Brasília tem 60 e pouco e a gente está aqui e muito feliz. Mas é muito gostoso porque eu sou sobrinha do Dante de Oliveira. E aí, o homem das diretas, as diretas completou 40 anos. Conheci o Dante. Aí, tá vendo? E aí todo mundo tem uma história com Brasília. Então, quando eu vim a primeira vez em Brasília, ele morava na Península dos Ministros. Sim. E eu vim conhecê-lo, né? E aí ele ficou ministro da Reforma Agrária. Você imagina isso? Tem o quê? 38 anos, isso mais ou menos? Nossa, a campanha das diretas já. Não pode entrar nisso não, senão para mim de estar politizando. Mas é só porque é uma das coisas que foi histórico, mas foi algo histórico que fez com que a emenda não passou, né? Sim. Mas em função de tudo isso, foram os primeiros movimentos de ir para a rua para a gente poder votar para presidente. Então, Brasília tem muitas histórias e isso é muito legal e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado a você. E essa questão, mudando de assunto aqui, essa questão do produto, né? O produto em si, hoje ele é muito fácil de organizar numa caixa, tal, tudo. Mas a questão da pessoa, de você manter os valores, dos funcionários, aquela garra de vencer, eu acho que é o maior desafio, né? Perguntar para o Rafa, perguntar para a Laura também. Olha, com certeza, todo negócio é feito de pessoas, né? Você pode montar, eu tenho uma operação aqui, mas se um funcionário quiser sabotar, quiser fazer qualquer coisa, né, ele pode fazer isso... Destruir a empresa, né, Rafa? Pode destruir a credibilidade de uma empresa. Então, claro, existem várias ferramentas para você proteger isso, mas o principal é se você trabalhar com as pessoas, né, essa motivação, essa sinceridade, transparência, feedback, né, são coisas que a gente fala que parece corriqueiras, mas que tem que ser feitas. E tem um valor muito grande, né, Rafa? Às vezes os empresários... tem que fazer e acaba não criando uma rotina nisso. São pontos que você tem que ir acompanhando de perto. Então, eu acho que são um dos pontos, assim, né? Apesar de... não é todo mundo, né? A gente tenta especificar. Claro, aqui dentro do nosso negócio é um modelo industrial robusto, né? São produtos de produção em grande escala. Para ter uma ideia, cada linha dessa aqui faz mais de 7 mil litros por hora. Né? Então, a gente roda 3 turnos, roda em grande quantidade. Então você tem que ter muito cuidado, porque assim, do nosso lado familiar, os nossos investimentos são sempre ligados à questão de saudabilidade, alimentação e, enfim, de modo geral, saúde, né? Como o SEIB. Então tem que ter muito cuidado, porque aqui a gente está levando alimentação para a população. Então a gente tem muito risco por trás. E isso tudo parte de você ter uma equipe, né, qualificada, uma equipe alinhada e com propósito. Que maravilha. Laura, concluindo para a gente essa questão das pessoas e produtos. As pessoas hoje têm muito mais valor do que os produtos, não é isso? Eu costumo dizer que o nosso novo petróleo são as pessoas, né? Sim. E aí, essa é uma frase até da Huawei, que eu visitei na China. E eu acredito que são um kit de ações. São várias coisas todos os dias. E o maior desafio é você manter as pessoas motivadas. E, por exemplo, a gente precisa ouvi-las. Eu sou uma pessoa que fala muito, então a gente precisa falar coisas interessantes todos os dias e coisas com valor. E que realmente vai fazer com que essas pessoas estejam ligadas e estejam comprometidas com você. E o principal hoje é você ouvir essas pessoas e trazer coisas que realmente vão fazer com que elas se mantenham conectadas com a empresa.
A gente tem um dia da engrenagem lá na empresa, que a gente faz com que o tempo todo a gente esteja conectado com essas empresas. Como a gente disse, o propósito e principalmente uma formação todos os dias. Então, treinamento hoje é muito importante, essa parte de qualidade, mas a gente tem que estar ouvindo. Então, a gente tem um trabalho de não deixar essas pessoas com dívida, a gente tenta deixá-las com um bem-estar, trabalhar toda a parte de saúde mental, que hoje é importante, e a gente fazer um trabalho assim de base mesmo. Então, no McDonald's a gente tem um trabalho muito forte de treinamento, ouvir essas pessoas, que a saúde mental dela esteja bem. E aí uma outra coisa que é um diferencial de ser Great Place to Work, que todas aquelas pessoas que estão bem, a gente deixa, por exemplo, 1 hora e meia, para elas poderem ver aqueles que são bons funcionários, a apresentação do filho na escola. Legal. Então, para interagir com a família. Então, é uma das boas práticas que nós temos. Então, as pessoas que têm... quanto tempo é a música e a apresentação da criança na escola? 3 minutos, 15 minutos, então ela chegar, poder ir lá e voltar para o trabalho. Que maravilha. Então esse é o comprometimento de estar bem com a família, de ter saúde mental, de estar bem, estar sem dívidas e a gente tentar fazer um trabalho que ela fique bem, para, como o Rafa falou, para ela estar comprometida com a linha de produção, comprometida com o atendimento do cliente e ela estar feliz onde ela está. Então é um kit de ações todos os dias. Que maravilha, Isso olha. a gente vê claramente quando a gente entra no ambiente. Se o funcionário é bem tratado pelos seus patrões, Verdade. eles vão te tratar bem. Então é natural isso, eles são simpáticos a você. O que não acontece quando o patrão é meio bravinho e tal, não acontece. Mas os seus, parabéns, eu sou bem tratado ali. Obrigada. Não, isso, Fábio, uma coisa que é interessante, existem pequenos gestos que fazem uma diferença e que você consegue levar essa cultura para a empresa, né, que tanto fala. Por exemplo, eu tenho uma dinâmica que parece ser uma coisa boba, mas assim, toda vez que eu vou na indústria, eu pego sozinho, todo mundo já sabe, a hora que eu vou dar uma volta, eu passo em tudo quanto é canto, eu olho aqueles detalhes assim, sabe? Mas o que eu faço também nessa caminhada, eu pego várias pessoas e converso. E todo mundo sabe que pode me acessar a qualquer momento. Não é uma coisa, diretor, tal, não pode falar. E se algum gestor, algum gerente, algum coordenador questiona a pessoa porque ela veio me falar alguma coisa, aí o problema é grande. Porque, assim, na verdade, tem que ter abertura total, sabe? Eu acho que essa questão de transparência com o time é fundamental, né? É claro que em cada operação você tem suas características e lideranças. Na hamburgueria aqui de Brasília, por exemplo, praticamente todos os funcionários sabem tudo, receita, quanto que a empresa deu de resultado, como que está indo, para o pessoal saber e estar engajado junto com a empresa. Sim. Mas claro, né? Cada uma tem sua... Para ele saber que depende dele também o sucesso dele, Isso. o resultado dele, do salário dele, porque senão você não vai ter condição de pagar, não é isso? Você falou um negócio interessantíssimo, vou só contar uma historiazinha sobre isso aqui. Quando eu estive no governo Arruda, com o Paulo Otávio, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um dia o Paulo me chamou e perguntou, mas por quê? Como é que você faz isso? Todos os dias, tinham 143 funcionários na secretaria. Todos os dias eu chegava e cumprimentava um por um, todos os dias. E um dia desses, o Paulo acompanhou e disse, poxa, como é que você faz isso? Paulo, é natural isso, eu não sou político, não preciso da política. Moral da história, até hoje, todas as secretarias que eu entro, tem alguém que já trabalhou, que me conhece e que faz por mim isso. Olha então, só. quer dizer, um negócio... E fiz isso sem a menor necessidade. É porque... É seu, né? É próprio, Genuinamente é? seu. É meu isso. Olha só Então, aqui. parabéns pelo que você está fazendo, porque o caminho é esse mesmo. É o que Você acontece também, comigo. É isso aí. Então, se conhece, chama Laura. Patroa, Laura. Não, Porque é normalmente é assim, dona Laura, aí tu começa a tremer logo. É Laura. Não é o seu caso. O meu é diferente. A mãe tá no shopping. A mãe chegou. A mãe chegou. A mãe tá on. A mãe tá on. É muito interessante isso. E as pessoas não notam. Não adianta você chegar e lá, o cara fica assim, na hora que você sai, ele chuta o negócio, joga, põe coisa na comida. Enfim. Verdade. Então é isso, parabéns. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui pro Rafa, fundamental agora pra gente. Ô, Rafa, quando essa fábrica vai vir para Brasília, meu querido? A produção vai vir para Brasília, para cá, cara. Olha, se a gente pudesse ter uma indústria sobre rodinhas nesse seria Brasil bom demais. de questão tributária, seria o melhor cenário, né? Olha. Então, assim, sem dúvidas, eu acho que Brasília, o polo de Brasília tem crescido muito, né? A gente vê
A Disdal que eu citei. Tinha tempo que eu não ia ali na região e tanto de indústria, de galpão que subiu, né? Realmente tem se desenvolvido muito. Brasília nunca foi essa cidade, é porque é nova, né? Sempre foi a questão política, mas hoje já existem muitos empresários aqui que querem crescer e estão fazendo um trabalho daqui, né? Então, assim, seria muito melhor, né? Eu poder estar aqui perto de casa. Olha, a gente pode trabalhar essa pauta. Olha aí, Laura. Tá vindo aí, desenhado por mim. Pronto. Polo de desenvolvimento econômico acoplado a ele, um outlet. Já está isso com o governador, já está em andamento. Está prontinho. É da tá Câmara prontinho. do Codesse, eu vou defender minha parte aqui, ó. Também, entendeu? Então já tem, eu imagino o lugar, mas só o governador pode falar, entendeu? Mas pode preparar aí que eu vou atrás de você para trazer isso para cá. Trazer pelo menos uma pontinha dela para cá. Trazer um parque industrial para Brasília. Porque hoje a questão logística são dois desafios enormes para no meu segmento, que é a questão logística, né? Então, assim, eu não consigo ter um preço competitivo para poder vender um suco para o norte do Brasil, né? Olha o frete, o quanto que custa hoje, né? E fora a questão tributária, que a gente sabe que todo estado tem sua questão ali, alguns com isenção, algum detalhe, quando sai ST. Então, é um desafio enorme, né? Então, quem sabe aí na frente a gente poder vislumbrar isso. Aliás, você falou na Disdal. Meu amigo foi diretor comigo no Cine Atacadista, o Clair, né, que era o dono lá, morreu jovem demais. Sim, uma bobagem. E parece que a esposa com as filhas, estão lá, né, estão cuidando muito bem do negócio. E ele, você disse, ele tem norte também, né? Sim. A empresa. Que já é. Roraima, se não me engano, acho. Deve estar levando o produto já. Então, caminho seu. Estamos na caminhada. Puxa, tá dentro. Sabe tudo. Com certeza. É isso, né? Atrelar, juntar boas pessoas para poder tá junto a você. Não adianta querer falar que você sabe tudo, que você acha que sabe tudo, né? Então, eu não poupo nisso de querer trazer pessoas qualificadas para estar junto com a gente e parceiros também que venham facilitar, né, essa questão aí da gente estar entrando no mercado e fazendo um trabalho. Uma coisa que eu acredito muito. Parabéns. Fábio. Considerações finais. Olha que baita de um programa esse hoje. Tanto aprendizado, meu Deus. Quero agradecer a Deus novamente, a todos do INER 360, a você, Paulo, Carlos e o amigo Fábio Xará, que está aqui nos vendo aqui, rindo ali, de felicidade nos ver. Agradecer a Laura, que é uma empresária de peso no Distrito Federal, uma amiga de todos, ela falou no CODES, da qual ela é vice-presidente, eu também sou membro do CODES, tudo da Câmara de Desenvolvimento, né, de Comércio e Serviço. Rafael, esse jovem empresário, que vem demonstrando uma capacidade enorme de grande crescimento por todo o Brasil. Não vou dizer, você é um garoto que veio para o Brasil, você não veio para o Brasil. Então, parabéns, o produto é fantástico, o nome interessantíssimo, assim, a gente se sente na Itália, né? Essa é a ideia. Então, verdadeiro caldo. Então, incrível, é o caldo. E, Jorge, meu parceiro, meu amigo, meu querido Obrigado, amigo, meu querido. Muitíssimo obrigado por mais um dia aqui. E agradecer ao nosso público. Felizmente, a gente tem que agradecer mesmo, que a gente está atingindo até onde não imaginávamos. Então, muito obrigado. E lembre-se da gente, dá um cliquezinho aí para a gente, que a gente vai achar muito bom. Muito obrigado a todos. Maravilha. Prazer. E vou pedir para você deixar suas redes sociais, a Laura também. Você pode olhar para aquela câmera ali, Rafa, e deixar suas redes. Como é que as pessoas podem acessar você, meu querido? Claro. No LinkedIn, eu acho que é a forma mais fácil, né? Acaba que Instagram, essas questões eu trabalho muito mais pessoal, mas todas são Rafael R. Vaz. R. Vaz. E das marcas, né? Essa aqui, o próprio arroba da empresa é a Vero Brodo, que a gente está fazendo uma comunicação muito bacana com ela. Eu não me recordo se eu citei, mas a gente trouxe como sócios da marca a Ivete Sangalo e o esposo Daniel, que é nutricionista. Então a gente está trazendo muito conteúdo, dicas de receita que eu vou querer que vocês provem, façam o teste, mas também toda a parte de nutrição e saudabilidade que esse produto tem, que é muito bacana. Então, muito obrigado por poder estar aqui, Laura, poder compartilhar com você esse momento.
E vão ter que voltar depois aqui. Vai ser um prazer. Laura, e você pode olhar para aquela câmera ali, deixar suas redes sociais e deixar o agradecimento também. Tá, joia. Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui. Obrigado, Rafael, parceiraço, muita gente boa, a família toda. Muito prazer estar aqui. E acesse as nossas redes. Jeans do Bem, Levo Instituto, Laura Oficial Levo, que está no Instagram. O LinkedIn também é muito bom. E eu vou fazer a propaganda para comprar o livro, porque comprando o livro, vocês ajudam nos projetos sociais. Ele está à venda aonde, Laura? Na Amazon. Ah, legal. Na Amazon, Voando Alto, como tirar champanhe de pedregulho. Que maravilha. Na Amazon. E tem uma novidade. Daqui 10 dias está na versão em inglês. Que maravilha, olha, a gente parabéns. atingiu aí 1.000 livros vendidos desde setembro. Então a gente está muito feliz. E agora na versão em inglês, que alguns aqui em Brasília tem as embaixadas, né? Então a gente vai estar mandando, mas daqui a pouquinho vai estar em inglês. Que maravilha. Olha, essa Cuiabana foi longe demais, viu? Pessoal, então agradecer a você que assistiu o nosso programa. Agradecer o oferecimento do Winner 360, maior Instituto de Desenvolvimento Humano da América Latina. E agradecer também o patrocínio do Ice Cana, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui, como o Fábio falou. E, não perde o próximo episódio que vai estar sensacional, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.